Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com o Dr. Rui Carlos Miranda, presidente do Grupo de Ação Comunitária e ex-presidente da OAB Itabuna. Dr. Rui, o que é que o GAC se propõe a fazer pela comunidade itabunense? Bom dia, Kleber, bom dia a todos os telespectadores da TVI. Em primeiro lugar, agradecer a você o espaço, de estar aqui falando sobre o GAC, o Grupo de Ação Comunitária de Itabuna. Bem, o Grupo de Ação Comunitária de Itabuna, ele tem um objetivo primordial, trabalhar pela comunidade de Itabuna. E principalmente desenvolvimento, situação de violência. Nós estamos agora, inclusive, debatendo violência. Estivemos no Tribunal de Justiça da Bahia, onde entregamos ao presidente do Tribunal de Justiça um ofício encaminhado por todas as instituições, lojas maçônicas, Rotaries, Lions, OAB, Associação Comercial, CDL, toda a sociedade civil organizada de Itabuna integra o GAC, e justamente aquelas situações que fogem à competência da instituição, não vamos só falar no caso do Rotary. O Rotary tem as atividades normais dele. Eu sei. Mas aquelas atividades que ultrapassam o limite realmente do individual, do grupo do Rotary, aí entra o GAC, que une toda a sociedade civil para trabalhar em um objetivo comum, que é trabalhar pela comunidade, no desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento de capacidade de gerar emprego na cidade, capacidade de lutar contra a violência, como eu comecei a falar já. Estivemos junto com a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e ali apresentamos a ela um ofício conjunto, todas as instituições assinaram esse ofício que foi entregue à presidente do tribunal, e ali pedimos a instalação da vara de violência doméstica em Itabuna e a instalação da vara, a terceira vara de família em Itabuna, que entendemos ser a necessidade, vista a violência crescente em nossa cidade. Não temos mais condição de Itabuna não ter uma vara especializada de violência contra a mulher. E ali tivemos também um apoio institucional do OAB Bahia, através da nossa presidente Daniela Borges, que encaminhou o vice-presidente da OAB Bahia, Hermes Arião, para estar com a gente lá também acompanhando, que é muito importante, sociedade civil e as instituições jurídicas trabalhando junto, apoiando essa situação de violência contra a mulher, que é uma situação muito grave. Dia 28 agora tivemos também a resposta de um ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que pautamos, junto à Secretaria de Segurança Pública, a instalação em nossa cidade de uma vara de violência, uma delegacia de proteção menor, uma delegacia de proteção ao idoso e a abertura da DEAN 24 horas aos fins de semana, como já tem uma lei federal que fala isso, mas só que infelizmente na nossa cidade isso não é a realidade. Mas a delegacia do adolescente e do idoso só tem em Salvador, parece? Só tem uma delegacia, na Bahia toda só tem uma delegacia do idoso em Salvador e uma delegacia da infância e juventude em Salvador. No interior não tem nenhuma. E o pior é que é uma situação grave, porque na situação do idoso e da criança, são subnotificados, porque normalmente quem pratica a violência contra o idoso e contra a criança são as pessoas que deveriam, a princípio, proteger essas pessoas. Então, normalmente são pessoas que estão próximas do idoso, que estão cuidando do idoso, que estão cuidando da criança e que praticam a violência. Então, fica uma subnotificação dessas violências, enquanto a violência contra a mulher é crescente. Por isso, a necessidade, e até uma lei federal que determina que a DEAN seja aberta 24 horas no fim de semana. Então, no interior, só Vitória da Conquista, acontece isso. Então pedimos à Secretaria de Segurança Pública, na reunião que teve agora, dia 28, na OAB, porque a OAB também tinha feito um encaminhamento e o GAC também tinha feito um encaminhamento pedindo essa reunião. Então, como a OAB também tem cadeira no GAC, a Secretaria de Segurança Pública falou que poderíamos sentar juntos dentro na OAB, com essa reunião da OAB, e fazer essa reunião conjunta que foi feito. E ali apresentamos a pauta justamente de instalação das suas delegacias, a DEAN 24 horas, no fim de semana, aumentar o policiamento no fim de semana, aqui em Itabuna, que o policiamento está fraco. Também abrir concursos públicos, tanto para a PM como para a Polícia Civil. Porque não adianta só a gente pedir aumento de policiamento, abertura de delegacias e não pedir uma contraprestação de aumento de funcionários. Porque temos, infelizmente, temos na Bahia uma necessidade grande, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, de um efetivo maior.
Pelo levantamento que nós fizemos dentro estatisticamente, temos um levantamento que dentro da PM hoje temos uma falta de mais de 12 mil policiais. Então é necessário uma realização de concurso público para lotar esses cargos. Na Polícia Civil não conseguimos informações concretas, mas também existe a necessidade grande. Ainda bem que nesse evento, a doutora Catiana, que é da DEAN, falou que já o delegado geral falou que vai abrir um concurso, né, para preencher cargos de escrivão, delegado e agentes. Então vai ajudar realmente nessa situação, porque é uma situação grave e tem que ser uma ação conjunta. Não adianta somente a gente chegar aqui e cobrar. Tem que ser a sociedade civil organizada, as instituições jurídicas, as instituições políticas, tem que estar presente nessa situação. Inclusive no GAC, recebemos há uns dias atrás o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna, e ali colocamos a situação para ele, falou que também ia trabalhar com a gente nesse sentido, Manuel Porfírio. Ele se comprometeu realmente a trabalhar com o GAC, de trabalhar com a gente nesse sentido de ir à Secretaria pedindo esses levantamentos, pedimos também à Secretaria de Segurança Pública que uma renovação dos veículos da Polícia Militar. Porque temos um efetivo de carros antigos que estão com problema, com defeito. Então, como é que a polícia vai trabalhar? O senhor tem ideia de quanto falta no efetivo do 15º Batalhão em Itabuna? E quantas viaturas estão faltando na unidade? Não temos esse dado, referente a Itabuna, precisamente, não temos esses dados. Essa falta que colocamos de quase 12 mil é na Bahia, não é só local. Mas aqui em Itabuna, conversando com alguns amigos policiais, a informação foi nesse sentido que nossos veículos aqui estão realmente veículos velhos, estão com defeito e estão realmente faltando viaturas. Então, sem viatura, a polícia não pode trabalhar. Então, levamos essa pauta para a Secretaria de Segurança Pública, o Grupo de Ação Comunitária levou essa pauta, porque é necessário aumentar o efetivo de policiais através de concurso público, equipar com equipamentos adequados nos veículos novos, né? Porque sem veículo também não adianta. Como é que um policial vai entrar, vai sair para uma ocorrência policial se não tem uma viatura? Então, essa foi uma pauta que o GAC defendeu também nessa reunião junto com a Secretaria de Segurança Pública, porque é uma necessidade urgente. A situação de segurança pública, a gente não pode só ver com individualismo. Tem que ser uma ação coletiva. Tem que se juntar a sociedade civil organizada, estamos fazendo isso através do GAC, Poder Judiciário, Poder Legislativo, todo mundo tem que realmente entrar nessa luta, porque pensar violência é muito mais abrangente. Agora, num país que até o crime é organizado, não é enxugar água, combater o crime sem equipamentos. Por exemplo, os marginais nas grandes centros, inclusive Itabuna, usam motos para ter mobilidade. E a polícia não tem quase motos nenhuma nas ruas. Quer dizer, se tivesse motos, você teria uma visibilidade de policiais e esse policiamento seria mais ostensivo até do que 2 policiais andando numa rua só. Justamente foi essa a nossa preocupação, nosso pedido à Secretaria de Segurança Pública nessa reunião que tivemos com ele, com a representante que foi a Tenente Coronel Denise. Ela é itabunense? Não... Tem um itabunense que é a subsecretária de Segurança na Bahia. A itabunense, ela esteve com a gente aqui dia 28 agora, estava conversando com a gente, ela que trouxe informações para a gente e levamos essa pauta para ela realmente, justamente a necessidade de motos. Quando a gente fala equipamento, realmente motos e veículos. Os veículos tem que encaixar motos e carros, porque o déficit são de motos e de carros para os policiais trabalharem. Então essa foi a pauta que a gente apresentou, que a gente levantou, e é uma necessidade grande de nossa cidade. Então só podemos ter isso se unindo, com união, todo mundo com esforço conjunto para que a gente possa melhorar um pouquinho a situação. Já temos a proteção à mulher, a gente tem que levar também que não pode, a Tenente Coronel Denise trouxe uma situação que está ficando comum o feminicídio. Realmente é uma situação absurda, quer dizer, é uma violência grave, que são várias mulheres, que todo mundo tem um dia que você abre um jornal, uma matéria de jornal, que não tenha lá um feminicídio, uma mulher morrendo, e está ficando uma coisa natural. Antigamente, uma mulher faleceu, hoje não, está ficando uma coisa comum. Isso não pode acontecer. Então, o setor de informação, a gente tem que levar a informação à sociedade, a mulher tem que estar ciente de seu direito. Tem o canal 180 do governo federal, que você liga lá, é gratuito, 24 horas por dia. Então, toda mulher que estiver assistindo a gente aqui agora, tem esse canal, está sofrendo violência, ligue o 180, você vai ter lá
toda a instrução, como é que você pode agir, você vai ter acesso à rede de proteção à mulher, você vai ter acesso à informação do que você pode fazer, seus direitos. Então, é uma ferramenta muito importante da luta contra a violência contra a mulher. E é uma situação que o homem também tem que participar. Existe na sociedade uma situação que parece que é uma pauta da mulher, mas não é. Essa é uma pauta social de toda a sociedade, principalmente do homem como um agente causador dessa violência. Agora, a legislação também não é leniente com a violência. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara comete um crime grave, se ele for preso, ou ele vai pregar uma prisão perpétua, se o crime for de grande repercussão, ou então ele vai ter pena de morte. Aqui não, o cara mata, 10 anos depois ele está solto, porque se ele pegar 30 anos, ele tem aqueles benefícios escalonados, que se leu 3 dias na prisão e tal. Esses benefícios, essa leniência não colabora para a violência? O Kleber, eu volto para você aquela situação. A setor de violência é um negócio muito mais abrangente. Eu acho que não é só a legislação em si coercitiva de prisão. Inclusive, em 2020, a Lei Maria da Penha teve um acréscimo de dois incisos, se não me engano, no artigo 22, 2 incisos finais, que determina que dentre as situações de violência, que o homem participe de grupos de trabalho, para ele trabalhar essa violência. De reeducação. Reeducação. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental da violência. Reeducar esse homem. E outra, o homem, o próprio homem, como sendo agente dessa violência, ele atuar com outros homens para trabalhar com esses homens que eles não pratiquem esse tipo de violência. Então, se você tem um amigo que você sabe que ele pratica a violência contra a mulher, se afaste dele. Afaste dele, deixa ele sentir que ele tem que melhorar, ele tem que procurar ajuda. Porque a gente vê uma situação engraçada. Tem a legislação, a Lei Maria da Penha, ela tem os pontos rígidos. Ela tem a situação de emergenciais, de proteção à mulher. Mas acontece o quê? O indivíduo vai, tem a medida protetiva, ele fica preso uns dias, ou até alguns anos, mas ele sai, não sei, porque infelizmente o nosso sistema prisional hoje não é um local em que você se educa. Infelizmente não é. Você vê que você acabou de citar aí esses grupos de criminosos, PCC, Comando Vermelho, Comando não sei o que, vários grupos. E aqui na nossa região também tem vários grupos também que atuam nessa área. E enquanto o indivíduo entra lá dentro, no sistema prisional, às vezes para se educar, ele acaba saindo de lá pós-graduado. Quer dizer, a prisão funciona como uma faculdade do crime. Uma faculdade do crime. Porque chega ali dentro, o indivíduo ele tem que participar de algum tipo de facção. Ou ele entra numa facção, ou ele sofre alguma restrição dentro do sistema penitenciário. Então, a pessoa que nunca participou de uma facção, entra no sistema prisional, acaba sendo necessário ele se autoproteger. Ele acaba participando desse tipo de entidades criminosas e não se reeduca. Então, essa adequação dos dois incisos finais do artigo 22, se não me engano é o artigo 22, da Maria da Penha, que manda reeducar. Porque acontece o quê? Esse indivíduo fica preso, sai e mata a mulher. Agora nós temos outro problema também desse círculo vicioso. Por exemplo, o adolescente comete um crime grave, se ele tiver 17 anos, 27 dias, com 29 dias, 30 que ele faz o outro aniversário, ele já está solto na rua e como se não tivesse cometido nenhum crime. E aí? Aí já volta a você novamente. É um trabalho que já envolve educação. É que eu falei, a violência não é só você falar, vamos lutar a violência aumentando as penas, aumentando os presos nas cadeias. Não é. Pensar a violência é um projeto muito maior. Porque ele passa pela estruturação da família, passa pela estruturação da educação. Se a pessoa que nossas crianças hoje tivessem uma escola pública realmente convincente, que desse às crianças devida educação, tivesse uma educação básica, no caso a criança entrasse de manhã, sai de tarde da escola, lá dentro da escola tivesse alimentação, tivesse estudo, porque também, infelizmente, hoje em nossas escolas acontece o seguinte, as facções estão tomando escolas. É uma situação vergonhosa. Lá, a OAB faz um trabalho, a OAB Itabuna, na gestão passada, nossa gestão, na atual gestão de Thiago, tem a OAB nas escolas.
Então a gente lançou esse projeto para estar em segmento e a gente vê, dentro desse trabalho, a gente fica triste pelo que o que a gente viu nas escolas, que está acontecendo nas escolas. Principalmente nas escolas públicas periféricas. O estudante que mora numa rua tal, que é comandado por tal facção, tem medo de ir para a escola porque na escola vai a facção a rua de outra facção. Então você vê que a estruturação da violência é uma coisa que tem que ser pensada muito maior. Não só aumentar as penas, porque se fala muito em diminuir a pena para o menor de menor idade. Né? O menor a partir de 16 anos tem a mesma penalização que um adulto de 18 anos acima. Mas será que isso seria a solução? Jogar essa criança menor, mais jovem, dentro desse sistema que é todo complicado? Será que não seria melhor a gente melhorar a educação para que essa criança não entre no crime? Não seria melhor uma prevenção do que depois, no futuro, você tem que ter uma correção? Agora, nessa epidemia de violência, o Brasil tem, estatisticamente, ao longo dos anos, quase 50 mil homicídios por ano, uma média de 48, 50, até mais. E temos também outro índice estatístico terrível, que são de violência no trânsito também, que é outro tipo de coisa. Esses problemas também preocupam a vocês do GAC, de que forma? Kleber, como não preocupar? Principalmente porque o GAC, o principal dele realmente é trabalhar dentro do sistema de prevenção, né? Trabalhar com a comunidade toda, porque queremos uma comunidade mais justa, uma comunidade mais desenvolvida. Então esse é o nosso principal objetivo, trabalhar por essa sociedade, por essa comunidade. Então quando você vê a violência crescente em todos os sentidos, a violência prejudica todo mundo. Prejudica todo mundo. Você vê um pai de família sendo morto numa briga de trânsito, é desnecessário. Então ali vai ter uma família estruturada. Você vê uma mãe falecendo no feminicídio que quase constantemente. Uma mãe, todo dia uma mãe morre. Normalmente é uma mãe que tem filhos menores. Então aquela família desestrutura toda. Então é uma coisa muito grave. A gente tem que pensar agora aquele contexto. Pensar a violência é um negócio muito maior. Por isso, dentro do grupo de ação comunitária, estamos tentando já conversando no grupo, se a gente pode fazer um fórum sobre violência, né, para chamar toda a sociedade, chamar a imprensa, para a gente ver o que a gente pode debater em conjunto. O pessoal do judiciário, o pessoal do Poder Legislativo, o pessoal do Executivo, a gente sentar no fórum e tentar pensar o que a gente pode fazer para melhorar o sistema de segurança. O que a gente pode melhorar a nossa escola, o que pode melhorar a educação. Porque não adianta só pensar em pena coercitiva. E pena coercitiva, realmente, a gente vê que não funciona como não funciona, infelizmente, na situação de violência contra a mulher. O indivíduo pega uma medida protetiva, ele vai lá, fica preso, sai e mata a mulher. Então, o que tem que fazer com esse indivíduo? Ressocializar ele, trabalhar, porque normalmente tem que quebrar esse ciclo de violência que esse indivíduo vem seguindo. Agora, para o GAC, quais são as queixas que são mais recorrentes? Por exemplo, assalto, homicídio, tráfico de droga. Quais são os problemas mais que chegam a vocês assim nos debates internos? Atualmente, o que a gente está debatendo realmente, mas nesse momento, realmente, essa violência em sistema global. Não específica, mas essa violência generalizada que estamos vivendo. Endêmica, né? Endêmica. Então, por isso, nós estamos trabalhando junto à Secretaria de Segurança Pública, já fomos ao Tribunal de Justiça, pedindo essas duas varas, que é muito importante para a nossa cidade. Junto à Secretaria de Segurança, pedindo para essas duas delegacias, se a gente consegue criar essas duas delegacias. É difícil, porque depende muito de fator político, de legislação, legislativa para deferir esses pedidos, essas delegacias. Então fica mais complicado. Mas é aquela situação. Se a gente não fizer nada, a gente não chega em canto nenhum. Eu não sei, tem uma paródia aqui que fala do beija-flor. A floresta está pegando fogo, né? Tá lá pegando fogo, os animais tudo correndo do fogo, aí vem um beija-flor, vai lá no riacho, pega uma gotinha e vem e pinga no fogo. Vai lá, pinga uma gotinha e pinga no fogo. Aí os animais param para o beija-flor. Beija-flor, o que é isso? Você não apaga esse incêndio nunca com a gota. Eu estou fazendo a minha parte. Então, acho isso que o Grupo Ação Comunitária faz. Nós fazemos a nossa parte. São presidentes de LAI, são presidentes de Rotary, são presidentes da Associação Comercial, presidente da OAB, presidente do CDL, são veneráveis, todas as lojas pertencem estão inclusas no lugar, então são veneráveis, lojas maçom de Itabuna. Então são todas as entidades sentadas pensando em o que a gente pode fazer diferente, qual é a nossa parte nessa sociedade, o que a gente pode melhorar na sociedade, o que a gente pode fazer diferente
para ter uma sociedade mais justa e melhor. Agora, como vocês trabalham também a comunidade, Itabuna é a cidade mais influente da região, é a maior, tudo. Agora, quando a gente vai para... A situação é a seguinte, a cidade é a 161ª do país em população. É aí ótimo. Quando a gente vai para a renda per capita, R$20.000, nós somos 43 na Bahia, ou 63, um desses dois números. Eu acho que é 63 já, que caiu um pouco. 63. E quando a gente vai para o país, somos 3.178 em 5.570 municípios. E 39% da população vive de Bolsa Família, o que mostra uma situação ruim. Ilhéus tem uma renda per capita um pouquinho maior, 32 mil, que é 50 e poucos % a mais do que Itabuna, mas mesmo assim tem igualmente 39% da população vivendo de Bolsa Família. Como mudar esse quadro social e essas estatísticas? É uma cidade que perdeu 8,6% da população em 10 anos. Como você estava conversando lá fora na estante, Kleber, eu vejo que isso depende de uma vontade política. Uhum. É vontade política. A gente via que Itabuna lá atrás, no passado, Itabuna estava bem na frente em várias cidades. Hoje nós estamos bem lá atrás de muitas cidades. Então eu acho que é uma junção de força política, sociedade, de união conjunta, pensar coletivamente. Talvez algumas pessoas vão falar que eu esteja errado, mas o meu entendimento falando com o Rui Carlos, depende de força política. Depende da gente parar de pensar em grupos políticos, pensar no eu e começar a pensar no coletivo. O que podemos fazer para a nossa cidade melhorar? O que podemos fazer diferente para a nossa cidade crescer? O que podemos fazer para a nossa cidade se desenvolver? Dar emprego para os jovens que estão chegando no mercado de trabalho agora. Nós somos uma cidade que tem várias faculdades. Né? Acho que tem 4 faculdades, está vendo um dia, são 4 ou 5 faculdades que temos aqui na região. Então nós somos um polo educacional. Então vai essas crianças, esses jovens saibam para onde vão trabalhar. Muitos vão para fora. Muita gente também vem estudar aqui. Então vão para fora, não ficam aqui. Mas os que ficam aqui vão fazer o que com essas pessoas? Como usar com essa força de trabalho? Então eu acho que realmente o que precisa na nossa cidade é uma decisão política de união. O poder administrativo, poder executivo, sociedade civil, todos juntos sentar em uma grande mesa e sentar o que podemos fazer diferente para a nossa cidade. Agora, por exemplo, nós também não temos uma representação política no Congresso Nacional forte. Na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, é pequena a nossa representação. Hoje temos 2 deputados da região, 3 deputados da região na Assembleia Legislativa. Isso também não influi nessa perda de capacidade, de capilaridade com o governo federal e o Estado até? É nesse sentido que eu falei com você aqui agora. É união política com a sociedade civil. A gente ficar debatendo grupos e, em vez de juntar todo mundo, vamos fazer o seguinte, vamos eleger um deputado da nossa cidade. Itabuna tem condição de eleger um deputado. Fernando Gomes já foi deputado aqui, foi eleito deputado aqui na cidade. Geraldo Simões também já foi deputado federal aqui na nossa cidade. Então a gente vê, se a gente unir força, a gente consegue. Não adianta ficar grupo A, grupo B, grupo C, um fala mal do outro, um critica o outro e não senta numa mesa. Vamos sentar aqui agora, vamos se unir, vamos fazer diferente, vamos trabalhar por nossa cidade, vamos fazer diferente por nossa comunidade, vamos trabalhar por nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, vamos fazer diferente. Então, nesse sentido, se unindo, vamos escolher o nome, quem é o deputado, quem vai ser a apresentação da nossa cidade aqui, vai ser fulano e tal. Então vamos todo mundo trabalhar por essa pessoa. Aí vem dividir votos, unir votos. Itabuna vota sempre em candidato de fora da região. A maioria dos votos vão para candidato fora da região. Mais de 80% dos votos vai para candidato de fora da região. Então, só a resposta, você me perguntou, você está respondendo. Realmente, a gente tem uma coisa aqui de votar no estrangeiro. Quem não está na nossa comunidade, envolvido na comunidade. Então a gente tem que começar a voltar, né? A voltar para a nossa comunidade, a trabalhar por nossa comunidade local. Então o que a gente pode fazer por nossa cidade, para desenvolver a nossa cidade, a nossa micro-região. E isso só pode fazer unindo forças, poder executivo, legislativo e sociedade civil organizada. Para trabalhar, vamos escolher o nome aqui, quem vai ser o nosso deputado federal? Vamos trabalhar, tem quantos candidatos? Tem A, B, C e D. Então, desse A, B, C e D, qual tem mais chance de ganhar? Quem pode fazer melhor, representar melhor a cidade? Então, vamos trabalhar por ele? Não. Aí o prefeito, o vereador trabalha para um deputado, o prefeito trabalha para outro deputado, e cada um trabalha com um. E ficamos, a cidade,
a região sem uma representação que possa realmente fazer a diferença para a nossa cidade. E para esse ano, quais são as metas do GAC até dezembro desse ano? Continuar nesse trabalho efetivo, de união, de esforço conjunto, de melhorar a nossa comunidade. Seja na violência, seja de fator educacional, seja realmente desenvolvimento regional. A gente tem a CDL, tem a ACI, que são agentes modificadores de crescimento regional. Então, essas entidades têm essa facilidade de trabalhar de desenvolvimento da nossa cidade. Então, unindo com as demais entidades, a gente pode tentar fazer essa diferença, tentar, quem sabe, fazendo nossa parte, a gente possa melhorar um pouquinho o que vem acontecendo na nossa cidade e botar Itabuna num patamar melhor até do que já foi antes. Itabuna cresceu muito o que já foi. O que ela é hoje já está muito longe do que ela já foi no passado. Então a gente pode trazer a nossa cidade, mas isso envolve realmente união. A palavra é união de esforço conjunto. Projetos estruturantes também para a cidade seria importante. Por exemplo, o último projeto estruturante que eu conheço de Itabuna foi o shopping construído há 20 e tantos anos e gerou em torno de 1.000 empregos no comércio local. Mas também esvaziou de alguma forma o comércio na Cinquentenária, que perdeu um pouco de força. E aí? Você vê que o comércio hoje, a gente vê que o mundo hoje está mudando muito. Então, a gente tem que fazer as adequações necessárias. Hoje, o comércio, o e-commerce, que é comércio por internet, está muito grande. Então, muitas pessoas que compravam no comércio local hoje compram na internet. Estava conversando com 3 amigos hoje. Aí eu não compro mais nada de Itabuna, não. Tudo que eu entro na internet, eu compro nada de Shopee, compro não sei onde, não compro mais de Itabuna. Eu falei, isso você está fazendo errado. Em vez de você procurar no Shopee, vê se você não tem na cidade aqui, alguma loja aqui na cidade que vende, que tem esse produto. Você falou em reestruturação da cidade. Uma situação aqui que eu critico muito, já levei, já falei, se outros falam, esse dia na UESC, que teve o levantamento do fórum, né, o projeto de criação do fórum, desenvolvimento regional. O governador esteve aqui na cidade, depois do governador esteve aqui, as entidades se juntaram junto ao UESC para criar esse Fórum de Desenvolvimento Regional. E nesse fórum nós apresentamos a situação da entrada de Itabuna. Você vê quem vem de Salvador para entrar para o hospital de base. Temos temos hospital de base, temos o Adonias Filho, não, o Centro Cultural lá em cima. Centro Cultural é... Não, Centro Cultural não. O Teatro Candinha Dória. Tem o Teatro Candinha Dória, tem um condomínio grande ali agora, tem o hospital de base, tem o fórum, tem a maternidade, mas se você vem de Itabuna, você vem do cara de Itajuí, para entrar naquela área ali, você não tem acesso. Você tem que descer lá embaixo no centro comercial para subir de novo. É um pedacinho de estrada só, e virou lixão. Se você tentar passar ali de noite, é um risco. A volta da cobra, que é um ponto de desova, inclusive, tradicionalmente. Mas ali eu até vejo mais como um ponto de desova, que eu não sei se você está localizando, aquele pedacinho que liga a BR-101, eu sei. Aquela pista ali em cima que passa por baixo da Emasa. É onde está a volta da cobra. Bem, nós temos um tempo limitado. Eu vou lhe agradecer. E que mensagem o senhor deixa para os nossos ouvintes? A mensagem que eu deixo é que procuramos realmente trabalhar de forma ética, trabalhar de forma justa e, principalmente, tentar trabalhar com união dentro da nossa sociedade. Fazendo a diferença em cada ação, em cada ato que você faça pensando no coletivo. Vamos trabalhar coletivamente e deixar o individual de lado. Muito obrigado. Bem, como é fim de semana, eu recomendo como livro Só Acontece Comigo, uma biografia feita com crônicas de Antônio Henrique Bright, que faz um trabalho, inclusive, bem humorado, falando de coisas sérias. Bem, quanto a filme, uma sugestão, é um filme de 1962, que é O Homem que Matou o Facínora, com John Wayne e James Stewart. É um filme de John Ford, que é um clássico, e que discute 3 coisas: a importância da educação, da liberdade e da democracia. E que também fala do papel da imprensa na sociedade. Também, para terminar, fica aqui um comentário. Foi encerrado ontem em São Paulo o 2º Seminário de Emergência Climática em Cidades, que
foi realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, inclusive com a participação de uma arquiteta itabunense, Lara Montalvão. Muito obrigado, bom final de semana para todos.